Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Lucas 19, versículos de 1 a 10. Vou pedir aos amados que aqueles que puderem ficar de pé, que fiquem um pouquinho de pé, dá aquele descanso à poltrona, tá? E nós vamos fazer essa leitura. Quem encontrou assim, dá um sinal com a mão. Quantas decisões, que bênção. Muito bem. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Vamos dizer, não conseguia por causa da multidão. Muito bem, o versículo 4 diz: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Vamos repetir: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Vamos repetir: hoje houve salvação nesta casa. E aqui o texto continua aqui, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar, pois o Filho do Homem, não, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que estava perdido. Pode sentar. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, seu coração mais aberto ainda, e que você esteja focado naquilo que Deus deseja falar ao nosso coração nessa noite, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Deus, mais uma vez, porque sabemos que Tu és o Deus vivo, sabemos que Teu Filho amado Jesus é o pão vivo que desceu do céu para matar a nossa fome, o pão vivo que desceu do céu, e certamente aquele que come desse pão jamais terá fome, porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, e há um grande vazio no ser humano do tamanho do Senhor. Somente o Senhor, através do Teu Santo Espírito, pode preencher esse vazio. Aqui está a Tua igreja reunida. Ministra, Espírito Santo, aos corações. Ajuda na aplicação desta palavra ao contexto e à necessidade da Tua igreja. Fala em particular a cada um. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, é um texto que vocês já conhecem. Gostaria de saber nessa noite quem está nos visitando. Quem está nos visitando, erga a mão aí para a gente conhecer. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos mais forte um pouquinho, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem à vontade, sintam-se em casa, tá certo? Muito bem, amados. Então, um texto muito conhecido. Esse texto, quando nós lemos um pouquinho ele antes, para situar mais a questão do contexto, nós percebemos que Jesus, ele estava chegando em Jericó, e quando ele ia chegando em Jericó, ele encontrou um cego ou 2 cegos, né? Há uma questão aí, se eram 1 ou 2, eu creio que eram 2 cegos, né? Porque o poder de Deus, ele alcança, né, cada vez mais pessoas. Então, quando Jesus entrou em Jericó, ele se deparou com um homem cego. Ele era mendigo, ele vivia pedindo esmola. Aquele homem estava com a sua vida paralisada, aquele homem estava à beira do caminho, pedia ali esmola, como eu já falei, e após Jesus curar aquele cego, aqueles 2 cegos, as pessoas, a multidão, davam louvores a Deus. E em seguida, quando Jesus entra em Jericó, ele se depara com aquele homem chamado Zaqueu.
A história de Zaqueu mostra justamente esse texto que nós lemos, Jesus entrando em Jericó. O texto diz que ele estava atravessando o que? A cidade. Ele estava atravessando a cidade de Jericó. Essa palavra Jericó quer dizer lugar de odor suave, porque a cidade de Jericó era uma cidade que tinha muitas plantas, muitas árvores odoríferas, né, que soltavam odor. E eu fico imaginando que tinha um odor muito, muito bom, né, lá na cidade de Jericó. Era conhecida também como a cidade das palmeiras. Fico imaginando uma cidade muito verde, porque ficava às margens do Rio Jordão, e eu fico imaginando aquelas palmeiras com suas folhas tremulando. Enquanto isso, Jesus adentrava aquela cidade. E havia também muitos sicômoros, ou que era aquela árvore que Zaqueu subiu, né? O sicômoro. Então havia diversos tipos de árvores naquele lugar. Era uma cidade fortificada também. Foi aquela cidade que Josué derrubou as muralhas e conquistou. Lá funcionava um centro de cobrança de impostos. E imagine vocês quem era o chefe dos cobradores de impostos. Quem era o chefe? Quem era o chefe? Zaqueu, exatamente, era Zaqueu. Então Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E a grande questão é que ele, sendo judeu, ele cobrava impostos para o Império Romano, e com isso, de certa forma, ele era considerado um traidor, porque ele oprimia o seu povo. Ele oprimia o seu povo com a cobrança de impostos. E alguns historiadores dizem que Zaqueu e os publicanos, que eram os cobradores de impostos, sempre tinham o costume de cobrar uma coisinha a mais, né? Para poder sobrar um pouco mais na conta do final do mês deles, né? Infelizmente. E por isso, os publicanos eram uma espécie de inimigos públicos número 1. Eram pessoas que eram detestadas, eram pessoas que eram odiadas. Eu lembro que antigamente, eu já trabalhei em feira livre, né? Vendendo. E eu lembro que antigamente passava um fiscal, não é isso? Nas bancas, né? E quando o fiscal chegava, o pessoal começava logo a manear a cabeça, e chegou já para cobrar, chegou já para levar o que a gente está ganhando aqui. E eu fico imaginando Zaqueu, o quanto aquele homem era odiado, o quanto as pessoas olhavam para Zaqueu com indiferença. E certamente ele era conhecido em toda a cidade, né? Pela posição que ele ocupava. O texto aqui identifica Zaqueu como cobrador de impostos e como alguém rico. Essas eram as únicas características de Zaqueu. E aí certamente havia uma terceira característica que as pessoas davam. Zaqueu, o ladrão, né? É muito provável que as pessoas chamassem Zaqueu de ladrão. Mas nós vemos que Zaqueu teve um encontro com Jesus. Eu gostaria de nessa noite falar a respeito de receba Jesus depressa. Vamos repetir? Receba Jesus depressa. Você pode dizer, não, mas eu já aceitei Jesus. Tudo bem. Mas a nossa vida cristã não se limita em simplesmente receber Jesus. Não somente isso. E é interessante que quando nós falamos em receba Jesus depressa, a gente escuta muito essa expressão, mas eu já tenho Jesus, né? Eu já tenho Jesus em minha vida. Muitas vezes a gente vai pregar para algumas pessoas e ela diz, não, mas eu já tenho Jesus na minha vida, né? Ou então diz, não, mas todos nós somos filhos de Deus, né? Tem até aquele ditado, né? As pessoas geralmente costumam dizer, não, mas eu também sou filho de Deus, eu preciso, de repente, levar vantagem nisso aqui, porque eu também sou filho de Deus, né? Então, amados, receba Jesus depressa. Eu gostaria de trazer à luz desse texto 4 pontos que são importantes para que possamos receber Jesus depressa. Nós estamos acostumados com as coisas muito rápidas. As próprias redes sociais nos induzem a isso. O WhatsApp, por exemplo, você pega uma mensagem aqui, manda, ela já chega rapidinho. Um e-mail, né, com um tamanho considerável, a gente já consegue enviar um arquivo relativamente pesado através de plataformas e tudo mais. Se faz tudo isso. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida com essa pressa, né? Com essa pressa.
Mas, de fato, existe algo em nossa vida que necessita dessa pressa, que é o estar com Jesus, é o receber Jesus. E a primeira coisa que precisamos fazer para que possamos receber Jesus depressa, assim como foi com Zaqueu, é busque conhecer quem é Jesus. E eu torno a dizer, você diz, poxa, mas eu já sou uma pessoa convertida, já estou chateado com o pregador, já estou chateada com o pregador. Mas, amados, como eu dizia aqui, muitas vezes nós aceitamos Jesus, mas nós não evoluímos na nossa caminhada de fé. Muitas vezes nós recebemos Jesus, mas não deixamos que Ele administre a nossa vida. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu gostava de ler alguns textos da Bíblia, na minha época de ateísmo, né, para discutir com as pessoas, para questionar, né? Eu até brinquei aqui de manhã com Flaviana. Eu sempre discutia com Flaviana com muita calma, muita paciência, ela começava a me explicar as escrituras, né? O saudoso pastor Zuca, né? Também lá em Triunfo, quando ele morava lá, e eu sempre ia na casa dele, né? E começava a puxar assunto sobre a Bíblia, e aí eu questionava uma coisa ou outra, simplesmente com essa intenção, porque naquele momento o meu desejo não era conhecer quem era Jesus, mas esse é o nosso desafio de cada dia. A palavra de Deus diz que nós devemos prosseguir em conhecer a Cristo. Seguir e prosseguir em conhecer a Cristo. Então é algo que nós devemos exercitar todos os dias da nossa vida. Porque simplesmente há pessoas que não estão em busca de conhecer Jesus, mas buscam os seus próprios interesses, suas bênçãos, seus milagres. Zaqueu certamente havia ouvido falar de Jesus, do que ele havia realizado. E isso chamou a atenção de Zaqueu para as coisas que Jesus estava realizando, para a forma como Jesus acolhia os necessitados, as pessoas que eram ignoradas pela sociedade, as prostitutas, os ladrões, as pessoas que tinham algum defeito físico, porque naquela época, pela lei, eram pessoas que eram consideradas impuras e que eram rejeitadas, e Jesus acolhia todas essas pessoas, e isso certamente chegou aos ouvidos de Zaqueu. Havia um impulso de curiosidade para conhecer quem era aquele homem simples, mas um homem que ao mesmo tempo era extraordinário, que acolhia os marginalizados e desprezados. Jesus Cristo, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua acolhendo aqueles que são necessitados. E como cristãos, nós precisamos buscar conhecer a Jesus mais e mais. Não é à toa que Jesus diz que nós devemos crescer na graça e conhecimento. O que quer dizer que nós devemos conhecer as Escrituras Sagradas, mas que nós devemos também conhecer a Jesus através da oração, através das experiências. E não estou fazendo aqui uma apologia às experiências, porque experiência por experiência, ela não tem nenhum valor se ela não estiver pautada na palavra de Deus. Porque daqui a pouco alguém vai dizer, eu estava conversando uma vez com um irmão, ele dando um testemunho, né? E ele disse, rapaz, teve um irmão lá na minha igreja que disse que orou a Deus para ver Satanás. Digo, foi mesmo, rapaz, foi. E como foi esse negócio? Ele disse, não, ele deu um testemunho lá na igreja e disse que orou, e disse que quando foi de noite, disse que sonhou com um jogador de futebol. Digo, como assim, meu irmão? Disse, não, ele sonhou com um jogador de futebol. Então, quer dizer então que o Satanás é um jogador de futebol? Disse, não, meu irmão, a palavra de Deus diz que Satanás, ele se disfarça até mesmo de anjo de luz. E o futebol é um instrumento utilizado para evangelizar nações, povos que são difíceis de serem alcançados. E qual é o respaldo bíblico? Então, meu irmão, me desculpe, isso não tem respaldo na palavra de Deus. Então, toda experiência, ela tem que ter um respaldo na palavra de Deus. Então, amados, busque conhecer quem é Jesus mais e mais. É uma necessidade diária. Todos os dias, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão escondidos em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo com isso? É que é algo que nós precisamos garimpar
todos os dias. Todos os dias nós precisamos cavar um pouco mais, para que nós estejamos adquirindo essa profundidade no conhecimento, na sabedoria de Deus. É algo que eu e você precisamos a cada dia. A segunda coisa, para receber Jesus depressa, assim como Jesus desafiou Zaqueu, vença os obstáculos para estar diante de Jesus. Vamos dizer, vença os obstáculos para estar diante de Jesus. Vamos repetir? Vença os obstáculos para estar diante de Jesus. Meu amado, minha amada, se você não vencer os obstáculos para estar diante de Jesus, olha, você nunca vai estar diante de Jesus. Essa é a grande questão. Talvez você, para sair de casa hoje, você travou uma grande batalha. Talvez o menino fez xixi na fralda, talvez houve algum contratempo, talvez deu um problema no carro, porque acontece muito. Outro dia que eu fui pregar na comunidade batista do Ipicep, foi uma tribuzana grande, viu, para poder chegar lá, certo? Até o liquidificador que eu estava fazendo uma vitamina, saiu andando assim, ganhou vida e caiu lá do negócio lá, foi impressionante. Então, amados, é uma grande batalha, mas nós devemos vencer os obstáculos para estar diante de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, se tiver alguém do seu lado, e diga, vença os obstáculos para estar diante de Jesus. Oh glória, quantas vozes, e é porque a máscara está abafando. Amados, então nós precisamos disso, estarmos juntos de Jesus, precisamos vencer os obstáculos. O texto diz que, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Nós vemos Zaqueu com alguns obstáculos. Um dos obstáculos era a multidão. O segundo obstáculo era a pequena estatura de Zaqueu. E nós vemos que a multidão representa em nossos dias o senso comum, as pessoas que nos cercam, as pessoas que não creem em Jesus Cristo. Quer ver só? Talvez você, que ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus, se você amanhã disser ao seu colega, à sua colega de trabalho, que você esteve na primeira igreja batista cultuando a Deus, ele vai dizer, mulher, está perdendo tempo, mas mulher, tu não é da religião tal, né? Então, alguém sempre vai dizer alguma coisa negativa. Isso é a multidão. Eu recordo quando eu me converti, tinha um camarada que ele era ouvinte fiel meu, né, da rádio, e eu lembro que ele chegou para um outro colega e disse, mas rapaz, Orlando agora é crente, rapaz. Mas rapaz, para ele praticamente eu morri, né? E disse, rapaz, e agora? O cara, para ele foi uma notícia, uma péssima notícia, né? Mas isso aí é justamente a multidão. É a multidão que tenta nos sufocar para que nós não venhamos a estar diante de Jesus. A multidão são as pessoas, é a tradição muitas vezes, são os costumes, a cultura, né? Nós vemos que é uma dificuldade que tem muito mais a ver com aquilo que é externo, aquilo que está em nossa volta. Mas havia uma outra dificuldade da parte de Zaqueu, que era a dificuldade que estava nele mesmo, porque Zaqueu era de pequena estatura. E essa era uma coisa que Zaqueu não poderia resolver, não tinha como esticar Zaqueu. Não tinha como esticar Zaqueu. Existem coisas que não tem como a gente modificar. Mas em Cristo Jesus nós encontramos saída, nós encontramos uma solução. Então, amados, eu gosto muito de um pensamento de Stanley Jones, é um escritor, que ele diz o seguinte: religião é o homem buscando a Deus, por isso que existem muitas religiões. Evangelho é Deus buscando o homem, por isso que existe um só evangelho. E isso realmente é verdade, porque nós vemos o tempo todo Deus em busca do homem. Nós vemos aqui Zaqueu tentando se aproximar de Jesus com as suas estratégias, mas elas não foram suficientes. Elas não foram suficientes. E Zaqueu, eu fico imaginando, ficava ali na ponta dos pés, mas não conseguia ver nada, né? Não conseguia ver nada porque era de pequena estatura. E muitas vezes há coisas que limitam, que nos impedem de nos aproximar do Senhor. É quando muitas vezes nós nos achamos muito inferior às outras pessoas. É quando nós nos fechamos dentro de nós mesmos. Não, eu não gosto, eu não vou. Eu já vi pessoas dizendo, eu não vou para aquela igreja lá porque só tem pessoas ricas. Ou seja, ela se sente tão pequena e acha que
que indo lá ela vai se sentir menor ainda, é um obstáculo. É muitas vezes a nossa pequenez de alma. E tudo isso só pode ser vencido quando nós conhecemos a Jesus Cristo, Senhor da glória. Amém? Somente quando nós conhecemos a Ele. É interessante porque essa questão de buscar a Deus, ela é uma necessidade de todo ser humano. Existe uma história, eu li uma história no livro, Fator Melquisedeque, que fala que havia uma tribo na Indonésia, e que essa tribo da Indonésia pegava um barco pequeno, construía um barco pequeno, e ali colocava um animal dentro daquele barco, sacrificava o animal e jogava ali no rio para as águas levarem aquele animal. E ali eles faziam tipo um ritual, como se fosse para perdoar os pecados deles. Ou seja, e quando aquele barco partia com o animal, eles davam gritos de alegria: estamos livres, estamos salvos. Porque há uma necessidade do ser humano, mesmo aquelas comunidades distantes, essa necessidade dessa busca de Deus. Só que nas religiões, nós não vamos conseguir encontrar Jesus, nós não vamos encontrar esse elo que nos liga. O religare é o próprio Jesus Cristo, Ele é o religare, é Ele que nos liga ao Pai. E não há outro caminho senão Jesus Cristo. É tanto que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, vença os obstáculos para estar diante de Jesus. A terceira coisa, além de você buscar conhecer quem é Jesus, de você vencer os obstáculos para estar diante de Jesus, a terceira coisa, obedeça à voz de Jesus. Vamos repetir? Obedeça à voz de Jesus. A palavra de Deus diz em Apocalipse que a voz de Deus é semelhante ao som de muitas águas. Você já experimentou chegar no pé de uma cachoeira forte, na época do inverno, né? Você só consegue ouvir o som da cachoeira, mais nada. Alguém vai morrer te chamando lá e você não vai ouvir, porque o som da voz de Deus, ela é inconfundível, é um som inconfundível. Então, obedecer à voz de Jesus. E o que Jesus disse aí no versículo 5 e 6, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus deu uma ordem a Zaqueu: desce depressa, quero ficar em tua casa hoje. E aqui diz no texto que ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então não basta somente receber, devemos recebê-lo com alegria. Então obedeça à voz de Jesus, assim como Zaqueu fez. Zaqueu desceu rapidamente. Daí a necessidade de receber Jesus a toda pressa. Sabe por quê? Eu acho interessante porque Jesus, ele nos conhece pelo nosso nome. Ele falou: Zaqueu, desce depressa. É interessante que eu acho que todos ficaram muito surpresos ali diante do convite que Jesus fez a si mesmo, né? Jesus Cristo: olha, hoje convém descansar, repousar na tua casa. Eu fico imaginando aquela multidão achando que Zaqueu não era conhecido por Jesus. Tem um escritor chamado Dale Carnegie, ele tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e ele disse que uma das melodias mais lindas, a melodia mais linda que alguém pode ouvir é o seu próprio nome, quando alguém chama seu próprio nome. E eu fico imaginando Zaqueu, um homem que era ignorado, um homem que era rejeitado, que vivia, mesmo tendo posses, mas era um homem que ninguém se aproximava dele. Ele certamente era apontado pelas pessoas, ninguém queria ter amizade com Zaqueu. E no entanto Jesus diz: olha, Zaqueu, desce depressa, hoje convém descansar ou repousar na tua casa. Isso é tremendo. Mas eu quero te dizer nesta noite que o mesmo Jesus que deu ordem a Zaqueu para que descesse depressa, porque desejava repousar na casa dele, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Esse mesmo Jesus que nós estamos a cultuar nesta noite, Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe exatamente aquilo que você está pensando. Ele sabe os seus dramas, Ele sabe os seus medos, as suas dificuldades, as suas lutas, porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor permeiam toda a terra. E quando a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor permeiam toda a terra, não é um olhar de juiz para nos destruir,
porque a palavra de Deus também diz que o desejo do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus é esta verdade que o tempo jamais poderá apagar. Ele é esta verdade que durante anos tem sido pregada. Ele é essa palavra, esse verbo vivo que tem ecoado nos corações e que tem alcançado vidas, que tem transformado vidas para a glória de Deus, amém? Então Jesus nos conhece pelo nome, Ele te conhece. Jesus, Ele contraria todas as expectativas humanas, Ele vai em busca do pecador, não importa em que estágio essa pessoa esteja, mergulhado na lama, mesmo assim o Senhor vai em busca do pecador, porque Ele ama o pecador, embora aborreça o pecado. Meu amado, minha amada, Jesus te chama pelo teu nome, sabe por que Ele tem as melhores estratégias para que você venha a conhecê-lo. Zaqueu traçou todas aquelas estratégias, mas pelas estratégias, isso foi muito válido, mas pelas estratégias de Zaqueu, elas não seriam suficientes para conhecer a Jesus. Bastou Jesus chamá-lo pelo nome e chamá-lo, pedir para que ele desse ordem, para que ele descesse, para que ele estivesse ali diante do Senhor, em intimidade com Jesus. E esse é o desejo do Senhor, Ele te chama pelo teu nome, Ele oferece para estar com você, Ele empresta os ouvidos dEle, porque eu creio que Jesus, quando entrou ali na casa de Zaqueu, Ele ouvia Zaqueu, Ele ouvia o que Zaqueu tinha para falar, e Zaqueu certamente abriu o coração diante do Senhor. Eu fico imaginando Zaqueu dizendo: Senhor, olha, a minha vida está complicada, ninguém quer saber de mim, as pessoas me ignoram, eu tenho muito recurso, mas não, eu vivo uma vida tão vazia, Senhor, eu tenho roubado as pessoas, eu tenho cobrado mais do que o que é devido, e a minha vida, quando vou dormir, eu não consigo dormir, eu vivo uma ansiedade tremenda, eu não consigo, tem noites que eu passo em claro, a noite em claro, e eu sinto que tem algo errado na minha vida e eu quero resolver isso. E Jesus certamente se apresentou a ele como sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus se apresentou a ele assim como ele se apresentou em João 10:10, dizendo que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para trazer vida e vida em abundância. E é para isso que Jesus Cristo está aqui conosco nesta noite, para nos trazer vida e vida em abundância, vida realmente de qualidade, em que sentimos paz, em que sentimos alegria, não dependendo das circunstâncias, porque as circunstâncias, alegria vinda pelas circunstâncias, ou a paz vinda pelas circunstâncias, ela simplesmente tem data para acabar, ela tem prazo de validade. Mas a alegria diante do Senhor, ela não tem prazo de validade. Então, meu amado, minha amada, não importa onde você esteja, o Senhor Jesus, Ele te vê. Assim como Ele viu Zaqueu ali entre os galhos daquela árvore, Ele também nos vê. Onde quer que nós estejamos, Ele nos vê. E o Senhor lhe diz: desce depressa. Porque a grande questão é que muitas vezes nós estamos numa altura ou numa posição que é impossível conversar com Jesus. Vocês acham que naquela distância, naquela altura que Zaqueu estava, era possível conversar com Jesus? Eu acho que não, né? Tinha uma multidão cercando Jesus, deveria ter um barulho terrível ali, provocado por aquela multidão. E aí já pensou Jesus: ó, Zaqueu, como é que está tu? Né? Está tudo bem, Zaqueu? Não ia rolar, mas Jesus certamente fez um esforço e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém descansar, repousar na tua casa. E Zaqueu desceu com muita alegria. Jesus estava com pressa e Ele tem pressa em salvar. Jesus tem pressa em que nós tenhamos um relacionamento mais profundo com Ele. Eu tive um testemunho de um jovem, e esse jovem é lá de Triunfo, e ele veio aqui algumas vezes na nossa igreja. Eu peguei o contato de telefone dele, e ele falou para mim, disse: olha, eu estou meio afastado do Evangelho, eu estou querendo retornar, eu estou fazendo muita coisa errada, eu preciso me converter de novo. Ele disse desse jeito. Eu disse: não, se converter de novo? Ele disse: sim. Eu disse: não, mas você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Ele disse: já. Disse: você precisa se reconciliar com o Senhor. Isso sim, isso você precisa se reconciliar com o Senhor. E aí eu fiz até um convite para ele frequentar uma das nossas células, e a gente estava começando a se entrosar, né, para ele
se integrar, né, à igreja e participar das atividades. Ele estava morando aqui na época. E para minha surpresa, quando foi algumas semanas depois, tivemos a triste notícia que ele tinha sofrido um acidente. Sofreu um acidente lá em Triunfo, lá onde ele trabalhava. Houve uma grande mobilização para a doação de sangue, mas infelizmente, algumas semanas depois, ele não resistiu, ele faleceu. E muitas vezes, de vez em quando eu olhava na foto dele que ficou no WhatsApp e dizia, meu Deus, como a vida ela é breve, né? A vida ela é breve, ela é como um breve pensamento, como disse Moisés no Salmo 90, como disse o próprio Tiago, que a vida passa, né, como uma neblina que surge e logo desaparece. Isso nos choca, mas muitas vezes nós não damos a devida importância aos acontecimentos. Achamos que vamos viver uma eternidade aqui nesse corpo, aqui nessa terra, quando o nosso foco, nossos objetivos, as nossas prioridades, elas precisam ser mudadas para que nós tenhamos uma vida realmente de intensa comunhão com o Senhor. Então Jesus, Ele deseja habitar em nós, Ele já habita em nós. Aquele que ainda não conhece a Jesus, Jesus deseja habitar na sua vida, porque Ele não deseja habitar numa casa de alvenaria, numa casa feita por mãos humanas, e Ele mesmo declara isso no Antigo Testamento, mas Ele deseja habitar naquele que é contrito, naquele que é quebrantado de coração. Esse é o desejo do Senhor. Ele quer o seu coração, Ele quer o seu coração. E para isso nós não podemos nos importar com o que os outros vão dizer. Nós precisamos nos lançar realmente na presença do Senhor. Então, além disso, além de tudo isso que nós falamos, a quarta coisa, o quarto ponto que eu deixo aqui, nós precisamos deixar ser transformados por Jesus. Vamos repetir? Devemos deixar sermos transformados por Jesus. Mais forte, devemos deixarmos sermos transformados por Jesus. Veja bem que aqui o texto diz, mas Zaqueu levantou-se, diz aí no versículo 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Zaqueu já estava chamando Jesus de Senhor. Vê só que coisa interessante. E ele diz, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A palavra de Deus diz, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, nós não teremos parte no reino de Deus. E arrependimento começa com mudança de atitude. Não é algo apenas em nível intelectual, é algo que deve vir à tona na nossa vida, é algo que deve ser externado. E Zaqueu estava externando tudo aquilo que ele havia passado ali com Jesus. Era o resultado da conversa que ele tinha tido ali com Jesus. Sem relacionamento não há como sermos transformados. Precisamos nos relacionar com o Senhor todos os dias. O arrependimento verdadeiro é seguido por atitudes que o confirmam. Amém? O arrependimento de Zaqueu não foi algo por fora, mas foi algo por dentro e que veio à tona, que foi externado. E muitas vezes nós recebemos Jesus, mas não deixamos governar o nosso coração. Deixamos Ele apenas, no máximo, na sala da nossa vida. Deixamos Ele apenas ali na sala. Não damos espaço para que Ele venha aos cômodos da nossa casa, para que Ele nos conheça, para que Ele sinta-se à vontade para estar ali onde é no nosso ser, para que Ele habite no nosso ser. Continuamos com as mesmas práticas, muitas vezes sem que isso nos incomode. Então, amados, nós precisamos, nesta noite, sair certos desta necessidade. A necessidade de receber Jesus depressa em sua vida. Saia daqui com essa certeza de receber Jesus depressa na sua vida. E como eu já falei, você aceitou Jesus e de repente você diz, não, mas eu já aceitei Jesus. Mas você precisa aprofundar o seu relacionamento com Jesus depressa. Porque isso é algo que é necessário todos os dias. Isso precisa ser exercitado todos os dias. E não apenas receber, mas que receba com júbilo, com grande alegria, assim como Zaqueu fez. Busque conhecer quem é Jesus. Busque conhecer quem é Jesus, porque muitas vezes nós ficamos apenas na superfície.
A maior bênção que você pode alcançar é conhecer quem é Jesus. Como eu falei aqui no início, os verdadeiros tesouros do conhecimento e da sabedoria estão escondidos em Cristo Jesus. E foi o apóstolo Paulo quem falou isso, aquele que considerou refúgio todas as coisas que ele possuía, os seus bens, o seu status, a sua fama, a sua influência no Império Romano. Ele deixou tudo isso justamente para buscar ser íntimo do Senhor Jesus. Vale a pena você vencer os obstáculos assim como Zaqueu fez, para estar diante do Senhor, para desfrutar da sua companhia. Obedeça ao Senhor, obedeça à voz do Senhor, saia do seu lugar de comodismo, que você mesmo escolheu, e receba Jesus depressa com alegria na sua vida. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus e deixe-se transformar por Jesus. Esse é o nosso desafio diário. E eu quero dizer algo para você, porque é simplesmente porque o Senhor te ama. Ele te conhece pelo teu nome, Ele sabe aquilo que você tem passado, Ele sabe as suas dificuldades, e é porque Ele te ama que Ele tem coisas novas para a sua vida. Ele tem coisas novas para a minha e para a sua vida, e esse é o desejo do Senhor, que você o receba depressa. Depressa significa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas significa também crescer em intimidade com Ele. Esse é o desejo do Senhor.